Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Jânio Frank, mais uma vez uma aulinha aqui para vocês de desenho geométrico, triângulo óptico, baricentro para vocês. Eu espero que seja uma aula curtinha aqui, tá? Eu não deixei o baricentro desenhado, não deixei o triângulo óptico desenhado, que aí eu já aproveito, faço a definição e o desenho já para você, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, mande para mim que nós resolvemos, tá? E um recadinho aqui básico do coração. Antecipe os seus TCs, faça suas atividades, liberou no plural, já teve aula, vai lá e faça, resolva logo, porque são questões que você pode fazer a qualquer hora e a qualquer lugar, tá lá entediado e vai e faz uma ou duas questões, pode fazer duas hoje, duas amanhã, faz devagarinho que você nem percebe quantas questões você já fez e vai aprendendo, vai melhorando, tá bom? Vamos ao que nos interessa. Dentro da matemática, dentro da geometria, nós temos alguns elementos notáveis e alguns pontos notáveis. Nós temos os elementos notáveis, que são as bissetrizes, as mediatrizes e as medianas de um segmento, tá? De um triângulo. Nós temos também as alturas, né? E nós temos também os pontos notáveis. Os pontos notáveis são aqueles pontos que interceptam lá as medianas, as mediatrizes e as bissetrizes. Onde esses pontos se tocam é aonde vai acontecer lá esses pontos. Nós temos o incentro, que é o encontro das bissetrizes, nós temos o ortocentro, que é o encontro das alturas, nós temos o baricentro, que é o que nós vamos ver agora, que é o encontro das medianas, e nós temos também o circuncentro, que é o encontro das as mediatrizes do triângulo, tranquilo? Então vamos lá para o baricentro. O baricentro é o ponto de equilíbrio, é o ponto G, o centro do triângulo, o centro de força, o centro de peso de um triângulo. Como eu disse para vocês na aula anterior, se você conseguir construir um triângulo com arame, com ferro, com madeira, de qualquer jeito, tiver um triângulo lá formado, se você quiser equilibrar ele para ele não cair em um ponto, para localizar esse ponto você faz o seguinte: você marca os pontos médios dos lados, traça o segmento desse ponto médio até o vértice oposto, né? Vértice oposto a esse lado é o B, vértice oposto a esse é o A. Traça esse segmento aonde eles se cruzarem, você pode equilibrar naquele ponto que ele não vai inclinar nem para a direita e nem para a esquerda. Tranquilo? Vamos ver então o que acontece aqui com o baricentro. Quais são as propriedades? Eu vou traçar aqui as medianas, traçar cada uma de uma cor, afinal são três, eu só tenho três cores, então que bom, dá certo. Então eu vou traçar a primeira, deixa eu ver qual é a posição melhor, acho que assim para mim é melhor e para vocês também. Então vamos traçar a mediana. Eu já deixei os pontos médios marcados, para isso, se você não souber, você mede o tamanho do segmento, divide essa medida por 2 e depois marca esse ponto onde deu a medida, tá bom? Então nós vamos fazer aqui, traçar a mediana desse segmento. Então nós vamos traçar a mediana do segmento assim, ó, nós vamos traçar aqui, ó, nós vamos centralizar aqui, nós vamos botar lá, em cima e embaixo, e faz isso, ó. Olha só, tracei uma mediana. Essa mediana aí, ela parte do vértice, lá do vértice A, para o ponto médio do lado oposto ao A. Então essa mediana aí é uma mediana em relação ao vértice A, tá? É assim que a gente fala, mediana em relação ao vértice A, porque ela vem lá do A para o lado oposto, beleza? Vamos então para a mediana em relação ao vértice B, que é qual? Você vai traçar aqui, ó, você vai fazer isso, você vai vir aqui e vai mais ou menos aqui assim, ó. Você vem aqui, marca os pontos, marca lá, e aí você vai ali traçar isso aqui, ó. Vou traçar de verde aqui, ó. Você vai aqui, pronto, segunda mediana. E essa mediana é a mediana em relação ao vértice B, porque ela parte do vértice B para o ponto médio do lado oposto. Pessoal, o ponto médio caracteriza o seguinte: de M até C tem uma medida, lógico. E essa medida de M até C tem que essa distância aqui, ó, é BC dividido por 2. Né? Essa distância é a metade de BC. Essa distância aqui também é BC dividido por 2. É a metade de BC. E assim sucessivamente. Aqui é AC dividido por 2, aqui também, e tal e tal. Vamos verificar a terceira mediana. A mediana é um dos segmentos, uma das sevianas, enquanto desenho eu vou falando para vocês. Ela é uma das sevianas que intercepta na parte interna, sempre, em qualquer triângulo, seja ele agudo, obtuso ou retângulo, ela sempre vai interceptar na parte interna do triângulo. Tem alguns triângulos, tem alguns segmentos, elementos notáveis,
interceptam fora, como por exemplo a altura. A altura tem triângulo que pode interceptar fora. E nós temos também as mediatriz que interceptam fora, tem um ponto externo ao triângulo. Agora a mediana e a bissetriz sempre na parte interna do triângulo, independentemente se esse triângulo é agudo, obtuso ou reto, tá bom? Sempre interno. Então olha só, eu encontrei o ponto que eu estava procurando, que é esse ponto de encontro aqui desses três segmentos, aqui ó. Esse ponto, ele é conhecido como ponto G. Esse ponto G, colocando aqui em cima para vocês, o ponto G é o baricentro, tá? Baricentro. E aí esse baricentro a gente encontrou algumas características que é a seguinte, tá? Nós temos aqui que esse ponto aqui de MB até C, como eu disse para vocês, é a distância AC dividido por 2, que é essa mesma distância aqui. Marcas iguais, pessoal, representam medidas iguais. Então, vai ser distância igual a essa, portanto, aqui também é AC dividido por 2, de A até NB, até o médio de B, né? Médio em relação ao ponto médio em relação ao vértice B. Do ponto A até o ponto médio em relação ao vértice C, é a metade do segmento AB, tá? Metade desse segmento aqui, ó. Metade desse segmento. Então, aqui vai ser AB sobre 2. E aqui também vai ser AB sobre 2, tá? Então, fica dessa maneira aí a medida do segmento desses dois pontos. O restante é o seguinte, qual que é a ideia agora restante? O que a gente pode tirar de propriedade aqui dessa situação? Nós podemos tirar a seguinte característica. Você tem um ponto G, que é o baricentro da figura, nós temos o seguinte, do ponto de um vértice até o baricentro, ele sempre será o dobro dessa distância. Então vamos dizer que daqui para cá, média equivalente a A, uma medida de segmento A, daqui para cá, média A. Então daqui para cá vai ser o dobro dessa medida, tá? Vai ser o dobro dessa medida. Aqui sendo, supondo, né, uma ideia, se o A mede 10, daqui para lá mede 20, né? Porque daqui para cá 10, ali é o dobro, então mede 20. Daqui para cá, desse ponto médio até o baricentro, vamos supor que meça o valor equivalente a B, né? Uma distância arbitrária B aí. Qual seria a distância, então, de G até o ponto B aqui, ó, desse ponto B? Seria o dobro dessa, então vai ser o dobro de B, tá bom? Desculpa, do ponto M aqui, médio, em relação ao vértice C, até o baricentro desse triângulo, eu vou dizer que mede C, né? Essa distância daqui para cá mede C. Então, eu vou botar de caneta vermelha, que parece que ficou muito confuso ali, devido ao G, né? Ser muito parecido aqui. Então, vou botar o C. Do ponto M aqui até o ponto G, mede C. Do ponto G até o C, mede o dobro de C. Tá bom? Então, nós temos essa característica do baricentro, que é sempre a medida do segmento, o ponto lá, o baricentro do triângulo, sempre divide a mediana, lembrando que medianas são esses segmentos aí, azul, verde e vermelho, cada uma da mediana em relação ao seu respectivo vértice, essa aqui em relação ao vértice A, essa aqui em relação ao vértice C e essa aqui em relação ao vértice B. Então, o baricentro de um triângulo, quando falar, está no ponto no baricentro de um triângulo, é o ponto G e eu encontro nas medianas. Você já vai saber que nesse ponto, o ponto lá, o ponto G, divide essa mediana na razão 2 para 1. Significa que daqui é o dobro desse, 2 para 1, 2 para 1, 2 para 1. Lado maior é sempre o dobro do menor, tá? Então, isso aqui é sempre 1/3 do segmento todo ou a metade daquele segmento lá. Tranquilo? Vamos então verificar as propriedades, as características do triângulo óptico. Triângulo óptico tem essa característica aqui. Tem um triângulozinho aqui, bem tranquilo, que você conhece, triângulo ABC. E eu já marquei os pontos da altura. Para você localizar esses pontos da altura, você pode traçar aí com um esquadro, né? Você põe um lado do esquadro que forma 90 graus, alinhado com uma base, e o outro lado lá com o vértice. E aí traça esse segmento, quando ele interceptar o lado vai ser a altura, porque a altura sempre forma 90 graus com a base, tá bom? Então vamos traçar as alturas desses triângulos e desse triângulo aqui. Fazer uma de uma cor e outra de outra e outra de outra. São 3 cores, 3 alturas. Esse caso, esse triângulo é um triângulo agudo, portanto as alturas vão interceptar na região interna do triângulo. Se o triângulo for obtuso, ou a partir do triângulo retângulo até o retângulo, qualquer triângulo obtuso, a altura se intercepta dentro.
no retângulo, B no vértice. Partiu para o obtuso, sempre fora, tá bom? Então vamos verificar aqui onde é que vai interceptar a altura desse triângulo. Vou alinhar aqui, ó. Eu já marquei meu ponto da altura. Então aqui a altura, essa é a altura em relação ao vértice A com base BC, tá? A altura AH tem a base BC, tá bom? A altura AH tem como base BC, tá bom? Só para você entender. E aí a altura aqui é BH tem como base AC, tá bom? E a altura HC, né? Estou botando o H com seja minúsculo porque é em relação a esse vértice, ela tem como base, a base no caso do triângulo é o lado AB, tá vendo? Entendeu isso? Então a base do triângulo vai depender de onde está traçada a altura. Então vamos traçar a próxima altura aqui. Vou botar de encarnada para vocês perceberem bacaninha a diferença entre as três. E vamos traçar aqui então as alturas desse todo triângulo. Pronto, vou traçar a altura aqui. Fechou a outra altura e eu vou traçar a próxima. E agora a próxima altura tem obrigatoriamente que se cruzar nesse ponto aqui, ó, passar no mesmo ponto onde as duas primeiras que você desenhou passam. Vai passar por esse ponto e interceptar aquele ponto HB ali no caso. Então nós vamos traçar aqui, ó, tá? Olha só, passando no vértice, passando por esses três pontos, e aí nós temos a altura. Ele tem que estar alinhado nesses três pontos. Se caso você vá desenhar a sua terceira altura e ele não passa por esses três pontos, em algum momento você marcou o ponto da altura que não é equivalente ao ponto que determina de fato o ponto de encontro. Esse ponto aqui, ó, do encontro das alturas que a gente fez na aula anterior, que é chamado de O, ponto O, esse ponto O é o ortocentro do triângulo. Ortocentro, que é o encontro das alturas aqui, ó, nesse pontinho, ortocentro, encontro das alturas. Aí o que a gente pode tirar mais daqui? Vamos direto então para o triângulo óptico, que é uma parte que a gente consegue capturar desse desenho. O triângulo óptico é um triângulo formado pelos vértices que são determinados da altura. Então ele é esse triângulo aqui, ó. Vou desenhar para vocês ele aqui, ó. É o ponto de encontro dessas alturas aqui, ó. Você vai desenhar aqui, esse triângulo aqui e esse aqui. Então, se pedir na atividade aí, desenha, construa o triângulo óptico a partir do triângulo dado, você vai marcar os pontos das alturas, que é o ponto formando 90 graus lá com a base, tá? Bem que também ó, tem 90 graus aqui, ó. Aqui forma 90 e aqui também forma 90 graus, tá bom? Então, nesses três pontos formam 90 graus com esses segmentos verde e vermelho, de acordo com a sua base. Tá? O triângulo óptico é formado por esses três segmentos aqui, ó. O triângulo óptico, com licença, o triângulo óptico é formado por esses três segmentos aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. Triângulo óptico. Ele é formado por esses três segmentos aqui, ó. H, o outro H lá em cima, ó, B, o H, a altura em relação ao vértice B e a altura em relação ao vértice C. É esse triângulo óptico. Quais são as características mais que eu posso tirar? Nós podemos destacar essas seguintes informações, ó. A altura do triângulo ABC, ela intercepta no vértice do triângulo óptico HA, HB e HC, que é esse triângulozinho do meio aqui que a gente destacou. Só que essa altura AH, de A até H, esse segmento azul, ele tem uma característica bem bacana em relação ao triângulo óptico, que é o que? Ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Em todas elas, esse ângulo aqui também, ó, esse ângulo é igual a esse, assim como esses ângulos aqui são iguais também. Então, qual é a característica aí que a gente consegue definir a partir da altura de um triângulo quando você constrói o triângulo óptico? Que a altura do triângulo ABC no triângulo óptico ela representa
a bissetriz, porque divide em dois ângulos iguais. E a outra afirmação, que para o triângulo ABC, isso aqui é verdade. O ponto O é o ponto do ortocentro. Agora, para o triângulo HB e HC, o ponto O é o incentro. Porque é o encontro das mediatrizes para o triângulo HB e HC. O ponto é o incentro. Então, esse ponto O é o encontro das alturas do triângulo ABC e é o encontro das bissetrizes do triângulo óstico, que é o triângulo que está no meio. Então, ele é ortocentro para o triângulo ABC e é incentro para o triângulo HA, HB e HC, que é o triângulo óstico. Então, se você pegar a tua circunferência, teu compasso, colocar a ponta seca aqui e fazer uma abertura até tocar em um desses lados, a menor distância possível, você vai conseguir aí fazer um círculo dentro desse triângulo tocando nos três lados, porque esse ponto é o incentro do triângulo HA, HB e HC, ok? Então é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, tá bom? Façam a construção desses triângulos, exercício do caderno de desenho vai cobrar isso para vocês, então vocês façam. Desenhe o triângulo quando pedir a construção. Lembre dessas proporcionalidades, sempre na razão 2:1. O lado maior da mediana é sempre o dobro do lado menor. E no triângulo óstico nós temos as características de que o ponto O é o ortocentro do triângulo maior e o ponto O também é o incentro do triângulo menor. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus, se cuidem, façam as atividades, façam os T6, de olho na Agenda Edu, leia os recados que chegam na Agenda Edu para vocês, tá, gente? Não só confirme a leitura sem dar uma olhada, porque lá tem informações importantes. Se você não ler lá, depois você vai mandar mensagem em grupos, em WhatsApp do privado, perguntando uma coisa que já está lá escrito. E você já devia ter ganhado tempo verificando. Chegou o recado hoje, leia hoje. Chegou muito, leia muito. Tá? Então, fique com Deus, se cuide, estude, faça atividade e melhore a sua capacidade de pensamento. E aqui o professor vai tentando. Tchau para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!